Olá, queridos alunos, sou a professora Claudinete e hoje falaremos sobre as dicotomias de Saussure. Nós sabemos que Saussure é um grande filósofo, foi um grande filósofo, e estudou, colaborou com a linguística histórica e comparativa, contribuindo para a definição de um novo objeto de estudos para a linguística em sua obra Curso de Linguística Geral. E Saussure é um linguista e um dos primeiros estruturalistas da história e o primeiro a implementar o estruturalismo na ciência linguística. Em sua obra, o Curso de Linguística Geral, seus conceitos sobre a língua como objeto de estudo científico serviram de base para o estruturalismo do século XX. Considerado o pai da linguística moderna, Saussure foi o primeiro a mostrar que a língua está presente na cultura humana desde os seus primórdios. Com ele, a linguística ganhou autonomia como ciência. Ele entendia a linguística como um ramo da ciência mais geral dos signos e propôs que fosse chamada de semiologia. Então, agora eu vou compartilhar a tela com vocês para nós estudarmos uma das dicotomias saussurianas. Então, vamos lá. Então, nós sabemos que as dicotomias saussurianas, elas são língua e fala, sincronia e diacronia, sintagma e paradigma. Hoje, especialmente, falaremos sobre língua e fala. Há uma relação de coexistência entre a língua e a fala. Uma não existe sem a outra, então é uma codependência. A língua, nós sabemos que é homogênea, é um produto social, objeto de estudo da linguística, como nós já dissemos inicialmente. A fala, ela é heterogênea, individual e única. É impossível conceber a língua sem fala. Conforme Saussure, a linguagem tem um lado social e um lado individual, sendo impossível conceber um sem o outro. A língua é o objeto de estudo da linguística, a língua é um sistema de signos linguísticos. E o que é um sistema? Um sistema é um conjunto de elementos que trabalham entre si, independente do desejo de fazer com que o sistema funcione. Ele, independente do desejo, de nosso desejo, o sistema vai funcionar. A língua é um acervo linguístico, a língua é uma instituição social e a língua é uma realidade sistemática funcional. Então, nós vamos ver cada uma, né, dessas definições e depois falaremos sobre a fala. Então, acervo linguístico. Quando nós falamos em acervo linguístico, nós temos que pensar que é um imenso, né? Um acervo é um imenso conjunto de signos linguísticos. O conjunto dos hábitos linguísticos que permitem a uma pessoa compreender e fazer-se compreender. Então, acervo, ele passa a ser é uma propriedade, né? É um patrimônio. A língua é um patrimônio. E mais, Saussure ainda fala que a língua é um tesouro, ela é muito valiosa, depositado pela prática da fala, por isso que língua e fala caminham juntas, elas são, né, codependentes, elas coexistem, tem essa relação de coexistência. Então, é um tesouro depositado pela prática da fala em todos os indivíduos pertencentes a uma mesma comunidade, um sistema gramatical que existe virtualmente em cada cérebro e nos cérebros de um conjunto de indivíduos, assim ele diz. Então, é importante que a gente pense que Saussure fala nesse tesouro coletivo. O idioma é um acervo, um conjunto de sinais, um sistema, elementos, né, um sistema de elementos de signos linguísticos que trabalham entre si independente de nossa vontade. E este tesouro está depositado no cérebro de cada falante, em todos os falantes. É o conjunto de sinais que usamos para que compreendamos o outro e que nos façamos ser compreendidos pelo outro. Por isso que a língua é um acervo disponível a todos os usuários e também por isso que ela é uma instituição social, né? Que é o que nós vamos ver agora. Então,
Língua como instituição social também, né, ela também é uma instituição social. A língua possui critérios, padrões estipulados que é próprio de sua constituição. Essas regras estão associadas ao que for estabelecida por um grupo de pessoas, por isso a língua é um produto social. Todas as leis e determinações foram sancionadas com aprovação oficial e aceitos também pela sociedade. Saussure diz ainda que a língua é a parte social da linguagem exterior ao indivíduo, que por si só não pode nem criá-la nem modificá-la. Ele só, individualmente, não fará isso. Ela não existe senão em virtude de uma espécie de contrato estabelecido entre os membros de uma comunidade. Por isso que ela é uma instituição social. Mesmo? Quando nós falamos da língua como uma instituição social, é lógico que nós temos que pensar o que é uma instituição, não é? Uma instituição, a língua ela também tem regras, assim como uma instituição. E esses procedimentos são padronizados, são sancionados, né, e reconhecidos e aceitos pela sociedade. A exemplo da gramática normativa que possui um decreto, regulamento. E aqui nós estamos convencionando sobre a gramática, o que é certo e o que é errado, mas a língua possui leis, determinações, aprovação oficial, o que foi definido por um grupo de pessoas, e todos os indivíduos usarão. Não exatamente iguais, mas aproximadamente os mesmos signos unidos aos mesmos significados e significantes, todos temos esse contrato legalizado. Por isso que ela é tida como uma instituição social. E além de ser uma instituição, um acervo linguístico, uma instituição social, também a língua é tida como uma realidade sistemática e funcional. Então, veremos agora. Diz assim, a língua é um sistema de signos que exprimem ideias, nós já sabemos, né? Um conjunto de elementos já criado e modificado. Nesse sistema, os elementos estão organizados, e então a língua faz funcionar os nossos relacionamentos sociais e comunicacionais. Como vimos, a língua é um sistema, nós não podemos nunca nos esquecermos disso, e é uma organização sistematizada que funciona. Ela funciona, o indivíduo registra no cérebro e usa de forma funcional, ou seja, podemos usar a língua na escrita, utilizando as palavras do dicionário, a gramática, com regras oficiais da língua, mas o que é uma realidade funcional? É sistemática, funcional, né? Usamos um sistema já fixados, esse sistema já está. Esses signos já estão fixados, né? Um sistema de signos já fixados. E esses elementos do sistema funcionam em nossas relações sociais e comunicacionais. Então, todos os nossos relacionamentos, sejam eles relacionais ou comunicacionais, nós necessitamos sim dessa concretização da língua, né? Através da fala. Nós concretizamos a língua através da fala. E, de acordo com isso, nós vamos ver agora a fala. Sendo a fala individual, como colocamos acima, é heterogênea, é ao contrário da língua. A fala é utilizada por cada indivíduo de forma diferente e única, sujeita a muitas variações externas, linguísticas e não linguísticas. A fala, ao contrário da língua, é individual, portanto, é múltipla e nada previsível. Os elementos da língua podem ser até variáveis, mas jamais inconstantes, irreverentes, heterogêneos, como os da fala, a qual não forma um sistema. Fala não forma um sistema. A língua é necessária para que a fala seja inteligível e produza todos os seus efeitos. A fala é necessária para que a língua se estabeleça, se concretize. A língua e fala, uma depende da outra, são pares complementares, por isso chamadas de dicotomia. Todos os pares que possuem essa relação de codependência são chamadas de dicotomias por Saussure. Saussure ainda diz que as impressões recebidas ao ouvir os outros transformam nossos hábitos. E isso é muito interessante porque nos leva às variações. As variações as variações linguísticas, as variações da fala. É necessário que nós pensemos sobre isso. Então, o que são essas variações? Língua e fala são diferentes, mas estão ligadas, como nós já sabemos, mutuamente, uma associada à outra. E por que
com a fala do outro, podemos mudar nossos hábitos linguísticos. Porque em cada comunidade há um hábito em relação ao sotaque, ao tom, ao ritmo, o dialeto, as palavras, até mesmo os palavrões, não é? E o indivíduo absorve as palavras, o ritmo, e vai se adaptando a esse dialeto. Isso é próprio da convivência social, da coletividade, dessa convivência coletiva. A fala é a concretização da língua em uso. E, exemplo, quando convivemos com alguém de alguma outra região, né, ou na região sul, nordeste, logo estamos absorvendo o modo deles falarem, né, dessa região. Assim também em relação a todos os tipos de variações que temos no Brasil, porque o sistema linguístico de uma nação é formado por muitas variações, pois a língua padrão de um país não é homogênea, como nós já sabemos. Então, essas variações, sejam elas regionais, socioculturais, estilísticas, etária, ocupacional, não é? Nós temos também toda a linguagem técnica e tudo o que nós já sabemos sobre isso. É muito extenso esse tema das variações e muito interessante também. E é necessário que o conhecimento não se refira somente à norma culta, mas também às variantes que podem surgir na língua, fala. Sendo a fala individual e heterogênea, o sistema linguístico de uma nação é formado por inúmeras variações. Então, é muito interessante e importante que nós pensemos sobre isso, dessa dicotomia de língua e fala, dessa dependência, dessa coexistência entre uma e outra, são pares complementares e elas necessitam uma da outra. Em se tratando de língua e fala, nós temos algumas questões aqui para serem resolvidas e eu gostaria de passar para vocês. Então vamos ver, nós temos uma primeira questão aqui. Vamos lá. O linguista romeno Eugênio Cossírio atualizou a dicotomia sociriana língua e fala ao observar que os falantes não internalizam diretamente uma língua, mas o modo como essa língua é usada pelo grupo social mais próximo do falante. Assim, o esquema de Saussure seria transformado em língua, norma, fala. É o caso quando observamos uma mesma língua falada em distintas regiões geográficas. Por exemplo, quando um usuário da língua portuguesa, nascido em Florianópolis, Santa Catarina, conhecido como manezinho, interpreta a seu modo a sentença da língua portuguesa. Se tu o dizes, que segundo a variedade da língua portuguesa dos manezinhos, transformar-se em se tu diz, a expressão adequada ao plano informal da oralidade, já que consiste em uma variedade linguística diatópica, isto é, geográfica, né? Então, vamos ver, a partir dessa reflexão aqui, dessa variedade linguística diatópica aqui, vamos pensar um pouquinho, vamos refletir um pouquinho sobre o que é correto afirmar. Primeira alternativa nós temos que a existência de diversas formas geográficas de variar uma mesma língua revelaria a falta de cultura de um povo. Seria isso? Segundo, a letra B, que a norma padrão é a única válida mesmo na expressão oral de uma comunidade linguística. Será que é a única expressão válida? A norma padrão é a única válida mesmo na expressão oral de uma comunidade linguística? Que a norma padrão, por ser considerada a variedade da língua de maior prestígio social, é a única correta do ponto de vista da linguística. Será? Que as normas são variações da língua aceitáveis quando utilizadas adequadamente ao contexto de uso. Então, nós temos a primeira, né? Que a existência de diversas formas geográficas de variar uma mesma língua revelaria falta de cultura? De forma alguma. Né? Não é isso, porque nós sabemos que as variações, elas existem porque a língua, ela possui um movimento. E esse movimento, ela vai transformando, ela vai mudando, né? Ela vai, mesmo dentro de todas as regras que a língua possui, mas ela tem essa variação na fala,
Que a norma padrão é a única válida, mesmo na expressão oral de uma comunidade linguística? Não, nós sabemos que não. Que a norma padrão pode ser considerada a variedade da língua de maior prestígio social, é a única correta do ponto de vista da linguística? Não. A linguística não fala isso, pelo contrário, ela nos dá, não é, toda a liberdade para nós estudarmos e percebermos que a língua, ela varia, ela é livre, ela se movimenta. Ela é um sistema, e esse sistema, ele segue suas regras sim, porém, ela consegue, ao longo do tempo, se transformar, mudar. Que as normas são variações da língua aceitáveis, sim, tanto uma quanto outra, né? Todas, quando utilizadas adequadamente ao contexto de uso. Lógico, essa daqui é correta, né? Então, nós temos essa daqui sendo a correta. Veja a segunda. No percurso histórico das abordagens prescritivas das línguas, o aristocrata francês Claude Vaugelas destacou-se ao publicar observações sobre a língua francesa úteis àqueles que querem falar e escrever bem, indicando a variedade linguística que deveria ser cultivada pelos franceses. Para ele, falar bem seria falar como o rei Luís XIV, em 1647, época em que se acreditava que o rei tinha origem divina, detinha todo o poder divino. Portanto, falar a língua do rei era como falar a língua de Deus. Considerando a variedade da língua falada pelo rei como norma padrão e a variedade da língua falada concretamente pelo povo francês como norma popular, associe os itens utilizando o código a seguir. Então, vamos pensar nesse contexto aqui, vamos nos ater neste enunciado e vamos organizar bem em nossa mente aqui a questão do comando. Qual é o comando? Considerando a variedade da língua falada pelo rei, deste contexto como norma padrão, e a variedade da língua falada concretamente pelo povo francês como norma popular, associe os itens utilizando o código a seguir. Então, primeiro, número 1, nós temos norma padrão e 2, norma popular. Aí já deixei aqui colocado, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então, forma desprestigiada de uma língua, embora linguisticamente tal desprestígio não se sustente objetivamente. Então, nós temos aqui, é uma forma desprestigiada de acordo com o contexto, né? Nós sabemos que é a norma popular. Forma da língua considerada como depositária do verdadeiro saber do valor de um povo. Olha, o verdadeiro saber, de acordo com esse contexto, a norma padrão. Tipo de norma cultivada ao longo da história pelas classes sociais nobres ou mais abastadas. Norma padrão. E, por fim, aqui, nós temos a forma mais livre da língua, em geral falada por pessoas com baixo grau de escolaridade, que é a norma popular. Então, nós temos a letra B aqui como correta, tá certo? As variedades regionais de uma língua caracterizam, segundo a linguística variacionista, um tipo de variação conhecida como diatópica. É uma variação geográfica, como nós vimos logo acima. Um tipo de variação conhecida como diatópica, uma variação geográfica. Um exemplo desse tipo de variação é o uso que faz de uma mesma língua em diferentes nações, variações geralmente conhecidas como dialetos. É o caso que podemos observar entre a língua portuguesa falada em Portugal, português europeu, e a mesma língua falada no Brasil, que é o português brasileiro. Assim, a locução grupo de crianças no Brasil tem o mesmo valor semântico que canalhas em Portugal. Olha, um cego aqui é um invisual lá. Um puto em Portugal é o mesmo que adolescente no Brasil. Veja que diferença. A partir dessa reflexão, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas. Já está pronta a minha questão. Eu deixei. Então, vamos lá. Olha aqui.
Vamos pensar por que ela é falsa. Ó. A partir das palavras, de certo modo, sinônimas, citadas na contextualização entre português do Brasil, grupo de crianças, cego, adolescente, e suas correspondentes no português de Portugal, canalhas, invisual, puto, podemos concluir que o português brasileiro é o mais correto e elevado? Não, né? Porque aqui também há aqui também palavras, não é? Que nós temos nós temos um conceito, vamos colocar assim, né? Um conceito e uma padronização semântica, né? Vamos colocar, diferente do que é lá em Portugal. Há inúmeras palavras que aqui, né, por exemplo, rapariga é uma delas, tá certo? E rapariga e moça tem uma diferença incrível aqui em Portugal. Por exemplo, lá em Portugal, rapariga é uma adolescente, uma jovem. Aqui é moça. O contrário, moça, lá em Portugal, tem uma outra conotação. Como aqui também, antigamente, tinha uma conotação mais negativa também, tá? Então, nós temos essas mudanças, essas variações. Assinale a alternativa, aí veja aqui, ó, se a língua portuguesa, eu já quero ir para a alternativa, né, mas tá bom. Se a língua portuguesa nasceu em Portugal, disso decorre que o português correto é o português falado em Portugal? Não, não, assim como o inglês de Londres e o inglês norte-americano, né? Não. O que se vê a partir dessas diferenças de linguagem entre os dois países é uma das constatações de que as línguas variam, de que a língua tem movimento, a língua muda, né? Por mais que seja um sistema de leis, de procedimentos sancionadas, reconhecidas, aceitas pela sociedade, que é o sistema que nós não podemos sequer, ele funciona independente da nossa vontade, o sistema linguístico, mesmo assim, a língua ela é variável, ela varia, há muitas variantes. Pensar que se o brasileiro não fala exatamente igual ao português, isso se deve a uma forma de protesto, de certo modo de afirmação nacional desde o dia da independência do Brasil, totalmente incoerente, né? Negativa. Então, a letra correta seria a sequência, né? B, tá certo? Hoje ficamos por aqui com a língua fala e nos veremos em breve com uma próxima dicotomia, tá? Até mais, fiquem com Deus.